aqui, né? Então vamos lá. Terminado o primeiro turno, agora há pouco terminou mesmo, né? O Coritiba venceu o Cuiabá por 1-0. Então acabou o turno dessa maneira. Palmeiras, 39 pontos. Aí a gente já imaginava o Palmeiras entre os 3 primeiros. Corinthians, 35 pontos. Fluminense, 34. Atlético Mineiro, 32. Atlético Paranaense, 31. Flamengo, 30. Esse é o G6, tá? Aí imaginar que o Galo ia ser o quarto, que o Flamengo ia ser o sexto, isso a gente não projetava no começo do campeonato. O Inter fez a mesma pontuação do Flamengo, mas ficou em sétimo com 30. Bragantino deu uma recuperada boa no fim, embora tenha perdido o jogo do fim de semana, mas deu uma recuperada, 27 pontos. O Santos, 26, mesma pontuação do São Paulo, o 10º colocado. Do meio para baixo, Botafogo, 24 pontos. Ceará, 24. Aí tem um pessoalzinho decepcionando. Botafogo, de repente, esperava um pouquinho mais. O Ceará esperava um pouquinho mais, embora tá bem na Copa Sul-Americana, bem demais. Curitiba, 22. Goiás, 22. América Mineiro, 21. Avaí, 21. E aí, na zona do rebaixamento, Cuiabá com 20. Atlético Goianiense, 17. Juventude, 16. E aí, possivelmente, a maior surpresa negativa, talvez a gente vai discutir aqui, o Fortaleza, que ficou apenas com 15 pontos. Vai ter que fazer uma campanha superior a 50% no segundo turno para poder bater os 45% e, quem sabe, se livrar do rebaixamento. Para a gente, os perseguidores do Palmeiras são realmente Fluminense e Corinthians? Ou os perseguidores ainda são o Atlético e o Flamengo? Quem mais ameaça, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, fãs de esporte. E para não ficar em cima do muro, vou dizer todos. Pode parecer que é em cima do muro, mas não é. Então explica aí. Porque há bons argumentos para todos. Tá. Primeiro, sobre a campanha do Palmeiras. Tem um conceito que os italianos gostam, ou gostavam mais antigamente, que é o da média inglesa. O que é a média inglesa? Imagina que você ganha todos os jogos em casa e empata todos fora. Tá. É improvável porque você seria campeão invicto e tal. Alguns jogos você perde no caminho. Mas você teria, de cada 6 pontos, 4... né? E você teria, portanto, se a matemática não me traz, 66,66% de aproveitamento. 2 por jogo. Isso. O Palmeiras, no primeiro turno, fez 39 pontos, sendo que ele fez 10 jogos em casa e 9 fora. Ou seja, se ele tivesse ganhado todos os jogos em casa e empatado todos fora, ele teria os 39 pontos. Ou seja, o Palmeiras está exatamente no que se considera o ideal ali. Para ser campeão. Para ser campeão. Né? Ou seja, o Palmeiras fez o primeiro turno bem à altura do que um favorito ao título deve fazer. Claro, você já teve turnos aí de 40 e tantos pontos, já teve campeonatos espetaculares aí, às vezes até de times que não ganharam o título no final. Mas o primeiro turno do Palmeiras é um bom primeiro turno. O primeiro turno do Corinthians e do Fluminense, ele é melhor do que se imaginava. Com todas as dificuldades que eles pudessem ter, o Fluminense passou por um processo de troca de técnico, o Corinthians teve desfalques, muitos desfalques, e o Vitor Pereira lidou de maneira brilhante com isso. O Fluminense teve eliminação traumática na Libertadores. A questão é se o Corinthians e o Fluminense já bateram em algum tipo de teto ou se ainda podem melhorar. Eu vejo o Fluminense assim, o Fluminense das últimas rodadas é o melhor time das últimas 6, 16 pontos, tá? E é o time que está mais legal de ver hoje. Olhar para o campo, qual jogo que você quer? Escolhe um jogo aí desses 5 aqui para ver. Talvez eu veja o jogo do Fluminense hoje. Companheiros, boa noite a fã de esportes. Concordo com muito do que o Léo falou. Quando a gente olha para os 4 perseguidores, eles têm perfis diferentes, né? Inclusive, quando a gente olha para Flamengo e Atlético ou para Corinthians e Fluminense, separando nessas duas categorias, os favoritos que querem confirmar essa fase ou os inesperados na briga pelo título, né? Corinthians e Fluminense eram cotados para brigar por vaga na Libertadores. Dentro das divisões, eles também são diferentes, né? Porque, por exemplo, o Corinthians é um time que não oscilou no campeonato em termos de classificação. O Corinthians teve uma série de problemas nesse primeiro turno, mas ele sempre se manteve ali em primeiro, em segundo, em terceiro, estava sempre ali. O Fluminense não. O Fluminense, ele desfruta de uma arrancada. Uma arrancada que colocou o time nessa posição. Então, são times com realidades diferentes e o mesmo vale para Flamengo e Atlético, que é o que o Léo falou. O Flamengo... E aí você falou, os dois estão longe do seu teto. Eu nem sei se o Flamengo está muito longe do teto. Acho que o Flamengo está até próximo do teto. Tão próximo que ele só vence. Dos últimos 9 jogos, contando as 3 competições, ganhou 8 e perdeu 1, sendo que esse 1 que ele perdeu, quem fez o gol foi ele. É que o Flamengo ainda tem peças, como usou o Vidal, por exemplo, a estreia do Vidal. Ainda tem o Cebolinha, que já estreou 8. Talvez o Wallace chegue. Sim. Isso é uma possibilidade bem grande da chegada do Wallace, pelo que a gente leu hoje, inclusive. A diferença de Flamengo e Galo é isso. O Flamengo tem performance de candidato ao título nesse momento. Se o Flamengo mantiver essa pegada, ele vai bater lá em cima
indiscutivelmente, assim, no topo, brigando com o Palmeiras. E o Atlético, a gente tem que ver o que vai acontecer, né? A expectativa é grande para que o Cuca melhore a situação, mas as coisas podem piorar. Ainda não aconteceu, né? Então a gente tem que ver o que vai ser do Atlético daqui para frente. O Palmeiras chama muito a atenção, o Palmeiras é muito similar ao Corinthians em relação à regularidade. Os dois são realidades diferentes, mas eles oscilam muito pouco em termos de resultado. Por isso eles estão o tempo inteiro ali em cima. E o Palmeiras vive um momento onde não está jogando o seu melhor futebol. Ontem fez um primeiro tempo muito bom, segundo tempo um pouquinho abaixo, mas ele não perde jogo, é difícil o Palmeiras perder jogo. Então ele se mantém lá. Ganha quando joga bem, ganha quando joga mais ou menos. Às vezes empata quando joga mal e o Palmeiras continua em primeiro. É uma vantagem grande. Não tem ninguém hoje que a gente crave. Esse é o principal adversário, porque essa está mudando. Mas eu, se fosse um palmeirense escolhendo com quem me preocupar, eu me preocuparia mais com Flamengo e Atlético nesse momento do que com Corinthians e Fluminense pensando no segundo turno. Lembrando que o Fluminense não tem nenhuma outra competição para disputar, não ser o brasileiro. Né? Neste momento, claro, ninguém quer ficar fora de Libertadores. Isso faz a diferença gigantesca. Faz uma diferença brutal. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, desculpa, saiu da Sul-Americana e da Libertadores, né? Uma consequência da outra. Está só na Copa do Brasil. O Palmeiras tem a Libertadores. O Palmeiras tem um cruzamento com o Atlético. E tem um cruzamento com o Atlético. Alguém vai sair. Alguém vai vazar. Alguém vai vazar. Quem vazar fica com um só, certo? E o Corinthians e o Flamengo estão nas três. Aí a gente tem um desequilíbrio, eu diria até favoravelmente para esse time, que vai ficar só com o brasileiro ou o Palmeiras ou o Atlético. Isso vai acontecer agora em função da Libertadores. Isso torna essa equipe muito mais competitiva em relação aos adversários. Se for o Palmeiras, foco exclusivo no brasileiro. Se for o Atlético, ele está a 7 pontos do líder hoje, mas vai ser só essa competição. Então, isso muda muita coisa. Isso muda muito. Futebol brasileiro, a gente só consegue fazer diagnóstico. A gente não consegue fazer projeção. Projetar nada. Nada. Por quê? Eu estava vendo aqui, com a ajuda do DAT ESPN. Palmeiras é o líder, tem 39 pontos. Jogadores com mais de 1.000 minutos pelo Palmeiras, no brasileiro. 10 jogadores. Desgaste E o Veiga com 927. Ou seja, você tem 11 jogadores, são os titulares. Corinthians é o vice-líder, com 35. Isso. Tem 5 só, com mais de 1.000. E talvez alguns nem fiquem como titulares nesse futuro. Tem Raul Gustavo, pode ter uma nova dupla. Talvez o Gil não seja titular. Roger Guedes, o Gil está nessa lista. Então, o que acontece? O que o Corinthians fez num mar de instabilidade que ele teve foi gigantesco. Porque é o seguinte, o Palmeiras já atingiu um nível legal. A gente pode discutir, às vezes, uma oscilação, mas já atingiu. O Fluminense está num nível legal de assistir e de ver. Você fala, será que ele consegue melhorar? O Atlético está buscando recuperar isso e o Corinthians nunca chegou. Nunca chegou. Nem se aproximou. O Corinthians conseguiu ser o segundo sem se aproximar do bom futebol. Esse aqui é o time, hein? Se mexer, estraga. Bom, já estragou desde a primeira rodada. Então, é algo que não te permite prever. Apenas olhar, estabelecer o diagnóstico, enxergar o que está acontecendo e pensar que tem um turno todo pela frente. E quem ficar nas 3 competições, parabéns para ele. Ao mesmo tempo, azar dele. Tudo bem, Vitor Berner? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Gustavo Zupac, ao Léo, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Quem é o perseguidor? Então, como o professor Calçade disse, é muito difícil a gente fazer uma projeção com um pouco mais de certeza. Se for olhar a margem de crescimento, e aí eu não sei se vai algum jogador se machucar, se não vai. Para mim, quem tem a maior margem de crescimento é o Atlético. Porém, a do Corinthians é enorme também. Eu acho que o Corinthians terminar o turno, depois de tudo que passou, nessa colocação, só 4 pontos atrás do líder do campeonato, é um feito. E o Corinthians teve reforços, jogadores que vão encaixar provavelmente de maneira cirúrgica, tem um senhor técnico, e a minha dúvida é, aliás, eu tenho 2 dúvidas, se o time fisicamente vai conseguir lidar com a temporada, até porque é uma das equipes que está em 3 torneios, e a segunda dúvida, como será essa transição do modelo de jogo mais reativo para o modelo de jogo mais agressivo que o treinador certamente vai fazer quando tiver todos os jogadores à disposição, que já está fazendo, aliás, quando tem mais jogadores. Se acertar, o Palmeiras precisa tomar cuidado. São apenas 4 pontos e um jogo, eu sei que o Palmeiras tem levado a melhor contra o Corinthians entre eles,
em Itaquera. Lembrando que o Corinthians... Que é logo ali, né, esse jogo, né? Logo ali. Dia 13. Lembrando que o Corinthians, É logo depois da Libertadores pros dois, né? Da volta da Libertadores pros dois. dos times mais acima, só sai para jogar contra o Flamengo, que está 5 pontos atrás do Corinthians e 9 atrás do Palmeiras. Então, eu acho que o Corinthians, ele conquistou o direito de ser colocado entre os principais favoritos ao título durante o torneio. Para mim, antes ele era o time com o 4º elenco, agora, depois disso tudo, terminando nessa colocação, ele conquistou essa possibilidade. O Atlético não vai piorar. Eu não sei como vão ser os pontos do Atlético no retorno, eu não sei o que vai acontecer, mas o jogo do Atlético vai melhorar muito com o Cuca, tenho quase certeza disso, a não ser que aconteça alguma coisa muito atípica. Ele conhece os jogadores, o time é de alto nível, então o Atlético também tende a crescer bastante. Só que o Atlético está 7 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar melhor do que vem jogando também. Então, por mais que o Palmeiras tropece algumas vezes, o Palmeiras deve fazer uma campanha consistente. Se tiver alguma oscilação, não sei se ela vai ser suficiente para os times de baixo conseguirem alcançá-lo. Como, por exemplo, o Flamengo, que tem jogado muito bem, mas para mim também vai... Eu vou falar uma coisa que tem sido um pouco citada, assim, eu sei que os flamenguistas talvez peguem no meu pé. Eu estou elogiando muito o jeito que o Flamengo tem jogado, mas eu acho que o Flamengo não terminará jogando com esse desenho tático, não terminará jogando com esse 4-3-1-2. Já ontem, por exemplo, com o time usando muito mais os lados do campo, para mim faltou ali algum jogador um pouquinho mais de marcação no meio de campo, o time fica meio campo muito fechado, os corredores ficaram muito abertos e eu acho que com o Everton Cebolinha, com o Vidal, ele vai mudar o jeito de jogar e aí provavelmente, conhecendo o Dorival, ou para um 4-1-4-1 ou para um 4-2-3-1. Mas isso não vai melhorar o time? Eu acho que vai. Então se vai melhorar... Eu acho que vai. Se vai melhorar... Não sei do dia para noite, mas eu acho que vai. Eu acho que o Flamengo não atinge... Eu acho que o Flamengo está longe do teto possível. Não sei se o teto que vai ser atingido... Mas o Atlético está mais atrás? O Atlético... Subsolo, como disse. Subsolo. Subsolo. O Atlético era um time esburacado, que marcava muito mal, que tinha poucas soluções criativas, tendo à disposição o segundo melhor elenco do país. O Atlético ainda tem o segundo melhor elenco do país, só o elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Atlético. E tem o Fluminense, que joga o melhor futebol. O Fluminense que é o time mais difícil de ser marcado, que se expõe um pouco mais com os adversários, mas se você for pensar que o Fluminense jogará na maior parte das vezes contra equipes com nível técnico inferior, se o Fluminense mantiver esse nível de jogo, o Fluminense vai ficar lá em cima na tabela de classificação. E o Fluminense, pensando nas possibilidades da equipe, de expectativas, o Fluminense não tem o que perder. O Fluminense só tem a ganhar. O Fluminense já está ganhando muito mais. O torcedor do Fluminense não imaginava que o time terminaria o turno desse jeito, jogando esse futebol e nessa colocação. E eu acho que os jogadores estão muito felizes com o jeito que o time joga, o que acaba contribuindo bastante durante a temporada. E os times do Diniz, ultimamente, pelo menos no São Paulo foi assim, tem poucos jogadores machucados. Só o time que tem mais chances... Oi? Ninguém consegue cravar, mas assim... Não dá para ter. Mas eu ainda acho mais provável. O Palmeiras tem uma qualidade dos times campeões, que é a capacidade de produzir o resultado dentro de uma fase de oscilação. Acho que todo mundo aqui está de acordo que as últimas atuações do Palmeiras não foram no patamar de excelência que o time tem. Mas foram boas do mesmo jeito. O primeiro tempo agora contra o Inter foi... Então, mas dentro deles, assim, a primeira meia hora do Palmeiras ontem foi excelente. Aí foi. A questão foi não sustentar o jogo inteiro. Mas do primeiro trecho, do primeiro terço do jogo de ontem, foi o melhor Palmeiras que a gente pode ver. A questão, às vezes, aí o Calçade levantou. Quantos jogadores o Palmeiras tem com minutagem alta, o quanto que a parte física pode estar pesando dentro do mesmo jogo. O Abel tem falado isso. Assim, alguns jogos a gente precisa começar muito forte para tentar resolver o jogo nesse começo. Foi o caso de ontem, ele falou isso na coletiva. E foi o caso, por exemplo, do jogo com o São Paulo na Copa do Brasil, também, que foi para os pênaltis. Foi um começo arrasador do Palmeiras. O Palmeiras, teoricamente, pavimentou a eliminatória ali para matar, teve o pênalti no segundo tempo, não conseguiu, e aí sofreu e foi para os pênaltis, né? Então, é um time que precisa muito de um começo forte, porque o Abel sabe que o time não vai ter perna para jogar os 90 minutos nessa pegada. No começo forte, tem que ganhar o jogo, ou então vai sofrer, como sofreu ontem no segundo tempo. E ele já economizou na Libertadores. Sim. E eu acredito, ele fez isso, obviamente traçou um plano, na Libertadores, tenho duas, vou economizar nessa aqui. Se não ganhar essa aqui, também ninguém vai morrer por causa disso. Por acaso, ele teve a campanha dos sonhos,
podendo poupar jogadores. E não teve os pontos que ele imaginava, principalmente na largada do Brasileirão com o time titular. E isso atrapalhou um pouquinho. A vantagem do Palmeiras poderia ser superior. Mas eu acho que em relação ao Corinthians, é o que o Palmeiras não vai ter agora. Corinthians, entre os 8 primeiros, e o Corinthians é um deles, são 7 adversários. Desses 7, o Corinthians vai enfrentar 6 em casa. Sim, só o Flamengo fora. E o Palmeiras já tem uma demanda fora superior. Se bem que o Palmeiras tem a melhor campanha fora. E a segunda melhor em casa. Sim. Melhor em casa do Corinthians. O Corinthians tem a quarta fora, Então, mas veja jogou só, 10 o Corinthians tem partidas. 20 em casa. Corinthians 6 vitórias e 3 empates. Você está dizendo que o Corinthians tem a melhor campanha em casa, Seis vitórias e 3 empates. E ele vai jogar... recebe os primeiros... Desses 7, 10 jogos, 6 em mas é casa. curioso 10 porque jogos em casa. É um ponto de atenção. 10 jogos a em grande casa no campanha retorno. do Corinthians em casa, é claro que ela é extremamente positiva, mas quem quer enxergar com o copo meio vazio também fala, bom, mas o time também é o melhor mandante, porque pegou, na teoria, os piores times do campeonato em casa no primeiro turno. Né? O Corinthians é mais forte em casa do que fora. Agora, enfrentar os melhores times do campeonato em casa, evidentemente que é uma vantagem, mas vai colocar em xeque essa fama do Corinthians de ser um mandante dominante. Concordo contigo. Então, mas vai ser um time, se tudo der certo, também será um Corinthians bem mais forte. Então, eu acho que esse é o grande dilema do Corinthians hoje. Porque ele pegou esses times mais fracos, mas o Corinthians também é absolutamente enfraquecido. Mas eu acho que esse é o grande dilema do Vitor Pereira hoje. Porque o time que ele tem na mão é o time teoricamente pior. É o Corinthians da sobrevivência, que ele mesmo falou. E nos jogos grandes em que ele tentou colocar os melhores, o time não foi tão bem. Então, ele tem um dilema para resolver, que é conseguir criar, fazer existir o Corinthians ideal, o Corinthians bom, o melhor Corinthians. Porque esse time ainda não se provou em grandes jogos. Tanto que o jogo de ontem foi um grande exemplo, né? Ele escalou um time tecnicamente capaz de enfrentar o Atlético de igual para igual, mas como são jogadores voltando de lesão, chegando agora, sem a mesma pegada, o Corinthians não conseguiu jogar contra o Atlético com o potencial técnico para tal. Conversou, ele tem muito respeito pelo Vitor Pereira, pelo trabalho dele. Então o Corinthians tem um cara ali que consegue fazer uma leitura de jogo dessas, consegue com esses jogadores reverter uma situação difícil. Os melhores jogadores vão melhorar, porque se eles melhorarem e esse cara continuar fazendo o trabalho no nível que ele faz... A margem de crescimento é enorme. Essa que é por isso que eu falei que tem que olhar com É um desafio. É um desafio. Será que ele vai conseguir, a tempo do jogo contra o Flamengo, por exemplo, ter o Corinthians tecnicamente bom, pronto para enfrentar o Flamengo? É um desafio. É um desafio. E outro desafio é viável tentar alcançar o estilo que ele quer, faltando 3 meses e meio para acabar a temporada. Essa é uma grande questão. Exato. Com se seguir nas outras competições, poucos treinos. Na Copa do Brasil é favorito, na Libertadores não. Mas nesse cenário... Ele não vai... Eu acho que ele consegue chegar num modelo híbrido aí. Usar um pouco um pouco outro, assim, de acordo com as para circunstâncias. esse modelo aí, você tem que ter Renato Augusto. É uma peça fundamental. E o Renato Augusto, você não pode falar... Né, Calçado? Você não pode falar no Renato hoje no time. Não há prognóstico. Quando ele volta e quando ele voltar, em que condições... Porque você tem um problema aqui, que é chato, é um dos piores lugares para ter uma contusão, é na panturrilha, que é o melhor ataque e a melhor defesa. O Palmeiras tem um saldo de 18 gols. O segundo colocado, que é o Corinthians, tem um saldo de 5. Fez 24 baixo, tomou 19. Então, aqui tem ainda uma convivência incômoda. No caso do Palmeiras, você tem um ataque que produz e uma defesa que leva poucos gols. Mantida essa diferença no segundo turno, ainda o Palmeiras tem uma possibilidade e vamos ver o que acontece com o Libertadores da América. Se ele fica ou se ele sai. Eu vou usar uma metáfora aqui. Se um time de futebol fosse um apartamento pronto, confortável, o único time pronto do campeonato, que tem o único apartamento pronto, é o apartamento do Palmeiras. Sim. Ele pode ser melhorado. Podem fazer alguma coisa, ficar mais confortável. mobiliado, Ficar mais... só entrar e morar. Só chegar e morar e vai morar muito bem. É uma vantagem muito grande. Porque é o único Geladeira time... ainda está abastecido. Isso, entre aspas, pronto. Cheio de picanha. Não está pronto porque o Abel vai querer melhorar o time sempre. Mas é o único time realmente que você pode falar, esse time está pronto. E essa é uma grande vantagem. E é por isso que o campeonato é tão equilibrado. Do Palmeiras para baixo, o Palmeiras tem uma vantagem de mais de uma rodada. Para os demais, o Palmeiras tem um conforto. Mas do Palmeiras para baixo é um campeonato muito equilibrado. Embora a gente olhou agora há pouco a classificação, e esse é um campeonato atípico, porque a gente está muito dividido entre
grandes e médios pequenos, né? Coloca a classificação de novo, Vini, para ajudar o O Zupac. Botafogo é o grande que corre mais risco, é o 11º. Então, é como se a gente tivesse na primeira metade os grandes e na segunda metade os médios pequenos. E a gente não está acostumado a isso. Sempre tem ou uma surpresa, ou um time grande perigando e está muito separado. Aí, a gente vê, não tem nenhum, assim, em termos de dimensão, etc e tal, Atlético Paranaense e Bragantino são os menos badalados, mas são projetos altamente bem-sucedidos. Nas estruturas, você Central não concorda com você. Mas não, do ponto de vista histórico, é evidente, né? Mas são projetos consolidados. A gente tem ali o Botafogo, quando a gente vai virar a página, e os times que entram cotados para escapar do rebaixamento. Agora, apesar disso, a gente vê do Ceará para baixo, são times que são esperados que estivessem nessa colocação. Menos o Fortaleza, né? Menos o Fortaleza. Mas todos esses times vendem caríssimo as derrotas. O Fortaleza joga bem, o Atlético Goianiense faz bons jogos, o Avaí em casa faz bons jogos, o Ceará faz bons jogos, tem uma excelente campanha na Curitiba em casa também, difícil. Então é um eu acho que campeonato só o equilibrado. Juventude está um pouco abaixo. Os outros, todos os jogos são perigosos. Exato, não é fácil jogar contra nenhum deles. Vão tirar pontos. E como estão tirando? Por isso é o campeonato tão equilibrado. Um conforto um pouco maior para o Palmeiras, que era até para ser ainda maior, pelo que o Palmeiras já jogou no campeonato. Mas perdeu um pouco de gordura, mas ainda assim mantém Naquela vantagem. primeira página, você tem o Palmeiras com o futebol que a gente sabe qual é, não o limite, mas você sabe o que é, qual é a escalação, qual é o time principal. Estão chegando alguns jogadores que podem até desenvolver um pouquinho, vão precisar disso, por juventude, por característica, por terem mudado de país, nem sempre é fácil. Mas você tem um time que você sabe exatamente o que ele é. Quem joga, como joga melhor, quais são as soluções do treinador, como reage. Sim, não é que não tem para onde crescer ou avançar, mas ele está bem arrumado. Aí você pega o segundo colocado, que é o Corinthians. Ele ainda é uma grande surpresa. Teremos outro Corinthians no segundo turno? Pode ser uma novidade, inclusive, para o treinador. Sim. Com algo que você fala, pô, esse cara está no Corinthians um turno todo no Campeonato Brasileiro e ele vai criar um outro time para o segundo turno. E é um time que há um ano se espera, né? Desde que quando o Silvinho estava lá. Mas e até agora esse time não aconteceu. Mas existe a expectativa. Sim, e o time sobrevive ainda assim. Se ele conseguir esvaziar o departamento médico, você fala assim, de repente, vamos ver o que pode acontecer aqui. Fluminense atingiu um nível que ainda pode melhorar um nível, mas você sabe o que é o Fluminense, o que é o Diniz, onde joga Paulo Henrique Ganso. E lembrando que o Diniz perdeu, talvez, aquele que poderia ser o principal jogador no Brasileirão. Luiz Henrique. Sim. Que foi para o Betis. Verdade. Então você perde um grande jogador. E continua... Ninguém fala Luiz Henrique. Se ele estivesse caindo, o Luiz Henrique seria lembrado todo dia. Então esse Flu pode melhorar? Sim. Mas você sabe quais são as soluções, o que o Diniz fez para o time atingir este nível. Pô, legal. Aí o Atlético do Felipão, o Atlético do Cuca, eu acho que é uma situação parecida no Corinthians. Levemente, só um pouquinho. Por quê? Você já tem uma ideia estabelecida do ano passado, a maioria dos jogadores do ano passado, tem nomes novos que o Cuca pode fazer render e funcionar. Agora, Pedrinho, Pavon, Allan Kardec. Gemerson. Allan Kardec é fundamental para não ter o Hulk daqui a pouco completando 200 jogos. Mal chegou. Mas é dar aquela faísca para dar ignição no galo que ele conseguiu criar. Então, mas ele vai conseguir ou não, dentro desse Atlético? Vamos ter que esperar. Porque é o seguinte, se ele não passa pelo Palmeiras na Libertadores, que é o primeiro grande confronto, tá legal, é só Brasileirão. Tá tudo bem para o Atlético, só Brasileirão? Então, a questão é a seguinte... Ou se ele tiver nos dois, maravilhoso. Então, só Brasileirão para o Atlético pode parecer, entre aspas, pouco, né? Não é, você tem um Campeonato Brasileiro. No início da temporada era, agora não é mais. Então, só que pro Cuca, a eliminação na Libertadores, se ela acontecer, ela não deve pesar tanto. Isso, diz menos sobre o trabalho dele. Ou seja, ele não vai ter aquele tipo de pressão. Imagina, se era o Turco, o Turco caiu agora. Mas isso não resolve a questão do time. Isso é uma questão muito pessoal do Cuca e, nesse caso, ela então, mas assim, ele não vai ter aquela pressão de uma eliminação que todo treinador sente, todo treinador tem. O próprio Dorival, se ele é eliminado na Libertadores pelo Corinthians, muita gente já vai começar a cortar. A gente vai entrar, já pega. A gente vai entrar mais em detalhe ainda, mas
O Cuca só aceita volta. O Cuca, a gente falou aqui na quinta-feira e me parecia muito pequena até a chance, porque ele estava assim, não foi a primeira vez que ele foi chamado. Sim. Mas porque agora foi o único cenário em que a chance do... O Zupac falou mais cedo, pode piorar. Piorar para onde com que vinha jogando? Eu acho que ele sentiu... Não, pode piorar para ele. Pior que tá, não fica. Não, o Cuca já passou por uma experiência parecida e ele piorou para ele. Em 2016 ele sai do Palmeiras campeão, em 2017 o Palmeiras recorre ao Cuca e o time piora. Sim. O time piora e ele é demitido antes do fim do ano. Sim. E não quer dizer que isso vai acontecer, mas eu não tenho a garantia de que o time vai melhorar. E para o Cuca é muito importante que as coisas melhorem, porque o Cuca tem um plano, um objetivo, que é treinar a seleção brasileira a partir de janeiro. E inclusive, um dos argumentos do Galo para convencê-lo foi, olha, o contrato só até o fim do ano, já que você quer ir para a seleção, e a tua chance é de terminar o ano em alta. E se terminar em baixa, para ele, Cuca é ruim. É muito ruim. Né? Então, ele, pessoalmente, tem a perder. Ele também tem a perder dentro do projeto pessoal dele. Se eu tivesse que apostar, é evidente que eu apostaria que o time vai melhorar. Mas não é uma certeza. Agora, legal isso, né? O cara foi o cara ganhou o cara ganhou o Brasileiro, isso. Ganhou a Copa do Brasil. Foi desclassificado da Libertadores sem perder o jogo. Sim. E agora esses 6 meses vão dizer se ele serve ou não para a seleção. Uma loucura. É uma loucura. É isso. Mas não, é o Brasil. Por isso que ele não queria trabalhar antes. A última impressão é que fica, né? Não tem nenhum tipo de mácula. Por isso que ele queria ficar de fora. Só não gostaria de deixar de fora aqui o Atlético do Felipão. Sim. Tá. Que é 31 pontos, está 3 pontos do terceiro colocado, do Flu. Isso aqui numa rodada as coisas podem mudar. Time muito Mas competitivo. para título é demais. Não estou falando de... Mas sim, é... Como elogio, Sim, como campanha elogiável. título eu acho hoje mais difícil. Mas está lá, Mas ali. Ele pode não terminar em quinto, pode terminar no terceiro lugar. Vai ser um feito enorme. Seria um feito enorme. E pode ganhar a E o Copa. Flamengo, que tem várias versões. Eu acho que o Dorival conseguiu, emergencialmente, criar uma solução. As equipes estão na parte de cima da tabela. Vamos lá. Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, a gente pegou os 3 que eram os favoritos, né, os considerados favoritos no começo do campeonato, e o Corinthians, que é o fura-olho, né? É o que chegou ali em segundo lugar. O Corinthians tem 2 vitórias e uma derrota. A derrota foi para o Palmeiras, aquele 3-0 no Pacto do Silêncio, lembra? Foi. Porque aí ninguém entendeu porque o Willian não tinha entrado logo de cara, né? Depois entrou o Renato Augusto e tal. Véspera do jogo contra o Boca. Véspera do jogo de ida, né? No fase de grupos ainda. Na fase de grupos Isso contra o você vê Boca. como as coisas são. Porque perdeu, ele teve mais convicção que tinha que mudar o jeito do time jogar e o time ficou consistente. É verdade. O Palmeiras, 5 pontos, 2 empates, empatou em casa com o Galo, bom lembrar, né? A vitória sobre o Corinthians. O Atlético Mineiro, 4 pontos, uma vitória, um empate, uma derrota. E o Flamengo fez um pontinho só. O Flamengo não venceu nem o Atlético, nem o Palmeiras, nem o Corinthians. 2 derrotas aí nesses confrontos. E o Corinthians jogando 2 dos 3 jogos ali como visitante, bom lembrar, né? Volta pra cá. Ganhou do Atlético, do Flamengo e perdeu o Palmeiras. Pois é, essa é a situação do Corinthians. Agora, se a gente olha a tabela ali, o Atlético está a 7 do Palmeiras, o Flamengo a 9. Por pontos, quem decepcionou mais foi o Flamengo. Mas o primeiro turno, decepcionou mais o Atlético ou o Flamengo, olhando o cenário como um todo ali, Birna? Ambos decepcionaram muito. Sim. Muito mesmo. Tanto que os dois trocaram de treinador. Tanto que os dois trocaram de técnico. Eu acho que o Flamengo era o principal candidato à disputa do título. O Flamengo tem 9 pontos a menos que o líder, então, se a gente for somar tudo que aconteceu desde o início do primeiro turno, não estou falando recorte das últimas rodadas ou o que aconteceu depois da chegada do Dorival, para mim o Flamengo é o time que mais decepcionou até o momento, apesar de ambos, repito, terem decepcionado demais, porque o Atlético tem mais pontos do que jogou futebol para ter. E aí é do jogo, acontece, detalhes fazem você às vezes somar um ponto aqui, outro ali, e assim por diante. Por exemplo, o jogo que o Turco Mohamed cai, era um jogo que o Atlético perdeu, o Atlético empatou. Sim. Mesmo tendo feito o gol quase no final, o Cuiabá teve muitas chances para ganhar o jogo. Então o Atlético saiu de lá com um ponto num jogo em que o desempenho dele era um desempenho para derrota. Foi justo? Foi justo. Não tem interferência de arbitragem, porque isso é o futebol. Mesmo assim, eu acho que o Flamengo, por ter a diferença maior para o líder e porque, para mim, tem o melhor elenco, é o time que mais decepcionou até o momento. Nesse momento não é mais uma decepção. Não, a perspectiva é muito positiva, mas se a gente for somar tudo, for contar a história do que aconteceu com frieza, Flamengo é o que mais decepcionou. Até porque, assim, o Atlético com o Turco era um time aquém do que ele poderia ser, isso me parece claro, mas, e eu já falei isso aqui outras vezes, pela maneira que o campeonato
se mostra ou se mostrou nesse primeiro turno, mesmo se o Galo não trocasse o técnico, o Galo, para mim, ficaria ali onde ele está o campeonato inteiro, porque é um campeonato de incertezas. É um campeonato de roubo de pontos o tempo inteiro. Então, o Galo, mesmo aquém, ele brigaria ali pelo título, ou pelas principais vagas da Libertadores. O Flamengo, se não faz a troca, não subiria. Não subiria. O Flamengo com o Paulo Souza, ele foi para mim, substancialmente pior do que o Atlético com o Turco Mohamed, como time, como concepção do time. E isso passa muito pela aceitação dos próprios jogadores, né? Amanhã o Jürgen Klopp vai embora. Tá? Acaba a temporada, cansei, quero descansar, curtir a família, estou com problemas pessoais, vou embora. Tá. O Liverpool traz outro técnico. O trabalho não encaixa, o time perde alguns conceitos assimilados. Não tem estadual lá, hein? Não tem estadual, tudo bem, mas onde ele vai terminar o turno da Premier League pelos jogadores que tem? Em terceiro, quarto, porque o jogo é dos jogadores ainda. E tendo os jogadores que tem, esses jogadores vão produzir resultados, mesmo com o trabalho do treinador sendo ruim. A explicação do Atlético ainda estar dentro de uma posição alta na tabela, pelo que vinha jogando, é essa para mim. Então, são vários os jogos em que conseguiu produzir resultado porque tem os jogadores. São jogadores que entram em campo. Então, é claro, o time tem que procurar ter um técnico que potencialize os jogadores para que eles possam entregar absolutamente tudo que é o possível. O Flamengo percebeu isso antes e começou a melhorar antes. O Atlético percebeu isso. E o louco é que se não sai o gol do Cuiabá, não teria percebido. Ou teria percebido e falado, mas vai deixando aí, porque... Perceberia, mas já tinha percebido. Talvez não ia fazer nada. Mas, enfim, acabou percebendo e agora quem volta, tá nesse cenário que eu descrevi aqui, o Klopp voltou. Mas não estou tentando comparar ninguém, embora o Mário Marra vai gostar da comparação. Ele vai adorar, ele está feliz da Cuca e Klopp, imagina, que isso. Então quer dizer que o Paulo Souza... Você está rindo aí com essa... Estou tentando, juntando os dois, dá para fazer... são preferências futebolísticas assim do Mário Marra, Como né? diz Gustavo Supá, que está chipando, né? Está chipando. Os jovens dizem. Isso não é da minha geração. Se for no Galo, o Cuca chega já, aí a Cuca, pelo menos entendeu? A necessidade, pelo menos o brasileiro, só restou o brasileiro. Esse duelo de Libertadores é um duelo cardíaco pelo que aconteceu no ano passado. Sim. Tem muito mais coisas envolvidas e não estou falando apenas dos torcedores, para os jogadores também. Os jogadores dos detestam treinadores, porque há 2 anos também eles fizeram uma final no Palmeiras. Tem razão. É a terceira Libertadores seguida, que é Abel e Cuca frente a frente. E o Abel ganhou as duas. O Abel ganhou as duas. O Cuca tem uma missão que é, para mim, porque ele vai posicionar o time corretamente, a escalação ele vai achar com facilidade, só que demoraram tanto para mexer no treinador do Atlético, já sabendo... Porque a situação era a seguinte, acho que a diretoria esperava cada jogo e falava, agora quem sabe melhora, mas ela não via o porquê daquilo poder melhorar. O Atlético tem uma crise de confiança hoje. Então o Atlético precisa começar a ganhar jogos, o Keno precisa começar a terminar melhor as jogadas, o Nath precisa recuperar o futebol, o Zaratio principalmente, que jogou demais na última temporada, precisa ser o jogador da temporada anterior, os volantes também, mas esse posicionamento ajuda. O Júnior Alonso falhar um pouco menos em momentos decisivos. Concordo, mas o posicionamento acho que acaba ajudando muito lá atrás. Quando o time conseguir os resultados, o time vai crescer na parte mental. E isso tem que acontecer o mais rápido possível para o Atlético brigar com o Palmeiras por uma vaga. Porque esse é o jogo que... Porque se o Palmeiras for eliminado do Atlético, como disse o Calçade, vai doer demais. O Palmeiras pode ser o primeiro time brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores, o primeiro com 3 títulos seguidos. Mas eu não acredito, por exemplo, que o time do Palmeiras eliminado da Libertadores vá desandar no Brasileiro. Ele sairia ainda mais favorito ao Brasileiro. Vai desandar o Atlético no passado. Exatamente. E pela maneira que o Abel conduz o trabalho, ele ia muito forte no Brasileiro. O Atlético também, se for eliminado, claro, está na briga, mas... Esse é um jogo que, se o Atlético não tiver virado a chave dessa questão da confiança totalmente, se ele classifica, aí acabou. Os jogadores ficam gigantes. O time é capaz de voltar do dia para a noite a jogar um futebol muito parecido com o futebol do ano passado. Porque ele vai fazer as mesmas coisas, ele não vai mexer muito na escalação, não vai mexer muito na ideia de jogo. Assim, ele tem que pegar o mesmo Palmeiras, Esse Palmeiras é melhor que o do ano passado. Também acho. Sim. O mesmo Palmeiras Tem mais jogo. está melhor. Sim. Com um Atlético que não está naquele brilho do ano passado. Mas é basicamente o mesmo Palmeiras, né? Assim, de nomes. Não, mas sabe fazer mais coisas. De 27 de novembro. Mas acho que esse é o grande ponto. O Palmeiras sabe fazer mais coisas, isso é indiscutível. Mas o Palmeiras, ele conseguiu eliminar o Atlético, não a partir do que ele sabia fazer, mas a partir do que ele não deixou o Atlético fazer. E agora?
o Abel vai tentar ganhar Se do ele achar Cuca? que é a estratégia certa, vai fazer sem menor essa é a minha constrangimento. dúvida. Qual vai ser a Sem menor estratégia do constrangimento. Abel? Já tem uma coisa que condiciona muito diferente o confronto do ano passado, que é a regra do gol fora. Sim. Se não tivesse mudado, eu tenho certeza que o Cuca ia montar o time exatamente como o Abel montou no passado, que é assim, vamos jogar, gente, mas assim, se terminar 0-0 aqui, tiver que ir para lá, vamos sobreviver aqui. Que foi exatamente o que o Palmeiras fez ano passado e Foi estratégia teve pênalti, inteligente. mas enfim. Defendemos a estratégia antes do jogo do Allianz, inclusive, aqui. Tinha que jogar para sair com 0-0, Léo. Agora não, né? Agora empatar em casa não é necessariamente uma boa... aliás, não é definitivamente uma boa ideia. Então, o Atlético que hoje vive uma fase claramente inferior à do Palmeiras e não vai passar a ser melhor em 10 dias, também não vai poder especular muito, né? Vai ter que... Sabe que vai ter que ir para o Allianz no mínimo com alguma vantagem. Sim. Então, eu acho que isso, a questão da regra especificamente, faz com que o jogo seja muito diferente do ano passado. Calçade estava falando, eu interrompi. Fala, Calçade. Não, eu acho que nesse momento eles são um pouco diferentes. O Atlético é diferente, o Palmeiras é diferente, assim, eu digo o mesmo, mas ele é melhor. Então é uma diferença positiva. O Atlético tem uma negativa, que é buscar o melhor rendimento com o novo velho treinador que acabou de chegar, que é o melhor treinador no mundo hoje para tirar do Atlético porque ele já tirou. Você poderia falar qualquer outro. Sim. Viajar, mas até o cara conhecer, saber, não dá tempo. Então ele é a melhor escolha e ele topou. Mas pode ser que você tenha embates aí completamente diferentes, né? Vamos lembrar que o Palmeiras foi, sim, com a desconfiança de muita gente para enfrentar o Atlético. O Atlético, o jogo da volta. Havia desconfiança. O Palmeiras voltou gigantesco a ponto de você falar, peraí, agora o confronto da final da Libertadores assume um outro tamanho, porque é um Flamengo ali com um excesso de contusões, o Palmeiras desclassificou o Atlético, o Palmeiras já não chegou ali não era a porta dos fundos, ele chegou na porta da frente e ele foi ficando, com o passar do tempo, até a final, maior. Mas de 27 de novembro até agora, né, a gente passou muito tempo e não é um Palmeiras pior. Não, aliás, para responder a pergunta, assim, se já é melhor praticamente desde o começo do ano. Isso aí. É bastante melhor. Não só no desempenho, como nos resultados. Vamos imaginar aqui, ó. Em tudo. Ano passado, temporada passada, o Palmeiras vai ao Mundial e naufraga, né? Sim. Fica em quarto lugar. Esse ano, ficou a uns minutos de pênalti no final contra o Chelsea. Né? Ficou a minutos de ir para a decisão por pênalti ali. Fez um senhor jogo contra o Chelsea. Né? Exatamente. Então já muda o desempenho muito. Ganha o Paulista. O Campeonato Paulista tinha perdido para o São Paulo, ele ganha. A Copa do Brasil foi eliminado jogando melhor. O jogo foi melhor. Foi a mesma fase, né? Sim. Mas aí foi uma eliminação para o CRB o ano passado, agora foi para o São Paulo. O Palmeiras é um time melhor. O Campeonato Brasileiro está líder. Ele está líder. Então, assim, a gente junta desempenho e o mas poderia jogar melhor. O Inter é um time que com o Mano melhorou, mas poderia jogar melhor. O Corinthians claramente é um time que, pelas condições, né, é um time de sobrevivência, como diz o Vitor Pereira. O Atlético poderia jogar mais, o Flamengo, todo mundo poderia jogar mais. Exceção feita ao Palmeiras, ao Fluminense e ao Atlético Paranaense. E essa é uma vantagem que o Palmeiras tem. Uma vantagem. Então, a ordem esse encontro entre Palmeiras e Galo, ele é quase que o oposto do que aconteceu em 2021. É que a gente não pode fazer um pré-jogo agora, a gente tem que ver quem vai estar à disposição e etc. Os jogadores. Tá mais ansioso que eu, hein? Porque, no final das contas, a estratégia do Abel foi a estratégia mais inteligente e até óbvia. Né? A maneira como ele preparou a equipe para executar a estratégia dele, que foi o grande X da questão, na eliminação do ano passado do Atlético. Esse ano, se ele olhar para o Atlético, ele pode fazer coisas diferentes. Ano passado ele não podia. Sim. Ele pode até adotar uma estratégia parecida. Ele pode até, vou levar o empate, tá no primeiro jogo, perfeito. Segundo jogo, sei lá, acho que eu faço, mesmo tendo outro regulamento, solta um pouco mais o time, pressiona, marca um pouco mais alto. Ano passado ele não tinha opção. Ele só podia fazer aquilo. E ele tem um outro detalhe. Ele fez aquilo, o primeiro jogo termina empatado e nós temos colegas palestrinos, todo mundo aqui tem amigos palmeirenses, moramos em São Paulo, então aqui tem muitos palmeirenses, tem em todos os lugares, mas aqui tem mais ainda. O que eu ouvi de crítica pela postura do Palmeiras no jogo de ida, jogo como time pequeno, aí fica aquele papo da academia e não sei o quê. Aí depois ele classifica, ele vira estrategista. Se joga como time grande e provavelmente ia tomar uma pancada do Atlético que nem sabe o que aconteceu no primeiro jogo e acabou. Aí depois que passou, porque ele tem um plano, porque ele é Agora, Zupac, sabe qual coisa curiosa? Que ele pode fazer muito mais coisa se ele adotar
uma estratégia igual a do ano passado, os mesmos não vão criticar. Exato, porque ele ganhou, porque ele já ganhou assim, puro e simples. Mas é o adversário em que tem um encaixe ali, né? A gente já viu no turno. Sim. Como é que foi? Tem um encaixezinho É um de encaixe que dificuldade. trava os dois. Trava os dois. Exatamente. Esse que é o problema. É o modo... Se eu não me engano, o trava Abel os não dois. venceu. O Abel não venceu o Atlético Mineiro ainda. Acho que a última vitória do Palmeiras sobre o Galo Foi com Cebola. foi com o Cebola. logo O antes Abel dele estava chegar. acho que nas tribunas, não estava para chegar. Foi. É uma série de empates, né? Teve sucesso, porque o Palmeiras empatou no Campeonato Brasileiro, em que ele é líder, e empatou as duas no Campeonato na Libertadores, em que ele ganhou. Mas é curioso esse encaixe. O Abel até agora não venceu o Atlético Mineiro. E vai para 2 confrontos agora, onde ele vai chegar como favorito. Realmente não E venceu. com o Confirmação Cuca, que o nunca venceu. encaixe ainda trava mais ainda. É muito interessante esse duelo. Muito. Você sabe que você falou de um time aí, você discutindo, você falou do São Paulo. A gente olha a tabela, e eu vou pedir de novo para colocar a tabela aí para ilustrar a pessoa que Hoje está só chegando dá com a ela gente aí. também. Mas a tabela aí é para deitar e rolar. Vamos lá no Rogério. Luiz Fernandes, Ele- o mago das Ele palavras. queria colocar o Mano. Eu sei. Mas aí ele se segurou um pouquinho e sei. falou, William, para mim foi o Mano, Ele mas... esperou do- O Abel rasgou elogios ao Mano ontem. Foi. Mas os dois já trocaram as Já, papinhas já, né? por causa das reclamações. né? É que são os 3 primeiros colocados, Eu sei. disse o Vini, né? Muito bem. Então lá, podemos escolher. E vamos escolher também o jogador. Quem vocês acham que foi o jogador, o cara que mais se destacou aí nesse primeiro Tem isso turno? também hoje. Tem isso também hoje. Já na sequência, agora. Eu vou ser o último a votar, é isso? Não, você pode ser o primeiro. Você Se você quiser sugeriu? no treinador, você sugeriu, você vota. Eu vai queria lá. muito ouvir o voto do professor Calçade antes. Eu posso ser o segundo? Eu vou guardar... Vamos fazer o seguinte, tem uma coisa na TV que é muito legal, que é o suspense. Já Tem que até você criou essa outra expectativa votação pro que é o Calçade, melhor Tá, português. tudo bem, eu voto então. Vamos lá. eu posso simplesmente chamar Tem o uma só para Calçade... português. Isso. Que é o melhor português. Ele pode, eu posso chamar o Calçade na hora que ele for falar, para tudo. Calçade, tem certeza que vai votar nisso? A gente pode fazer vendo aquele muito suspense. João Tudo bem, então a primeira coisa eu vou explicar o meu critério. Tá bom. Claro. Né? Porque. Critério aberto aqui, é bom É, que se é diga. essencial, cada um. Isso. Você vota. Eu destaco 4 trabalhos. E eu vou por ordem. Do quarto para cima e vou explicar o meu critério no final. Ah, deixa eu te falar, você vai explicar os 4, vai até meia-noite, o programa são 11h10. Você tem 50 minutos, tá? Então tá bom. Começa pelo Fortaleza. Eu tive boa passagem com o professor Heródoto Barbeiro e tal, eu tenho poder de síntese razoável. Gustavo Zupac Isso é um sabe bem. mestre, isso é um Meteu os 20 mesmo, vai? Quarto. Falou 4. É, eu já teria acabado se você não tivesse me interrompido. O quarto. Você viu isso, né? Você viu O quarto ajeitei na é o cadeira. Rogério, fica em quarto por causa da pontuação, no final das contas, contei com isso também. O terceiro é o Vitor Pereira. Trabalho para mim não podia ser melhor, mas eu voto no Abel acima dele, porque é um trabalho longo e muito bem executado. O Abel é o segundo. Segundo, líder do campeonato e, para mim, o mais improvável, o mais maluco, que joga o melhor futebol, com um elenco muito pior que o desses times que eu citei, com exceção do São Paulo, muito pior que o elenco, por exemplo, do Palmeiras. Fernando Diniz tem meu voto. É muito pior do que esses que você citou. O elenco do Fluminense é muito pior que o do Palmeiras. Não, que o do São Paulo. Ah, tá. Você citou o Rogério em quarto, então não é muito pior. E se eu for olhar o elenco que o Corinthians teve à disposição, que o Vitor Pereira teve à disposição... Pau. Coloca o Rogério acima do Filipão, por exemplo. Sim. O Filipão não é nem o quinto ainda. Para mim, não. Tá. Mas faz um bom trabalho também. Mas Você acha que o São Paulo tem mais elenco que o Fluminense? É melhor o elenco Com do São todo Paulo mundo que o Fluminense? disponível? Se tivesse Com todo todo mundo à mundo disposição, disponível, se tivesse Plínio. todo mundo à disposição, sim, com quem teve ali. O São Paulo é um pouquinho melhor só que o Fluminense. Com quem ficou à disposição, pior. Mas vou acompanhar o pódio do Vitor. Vou acompanhar. É bom esse É pódio, eu mesmo? gostei. Pô, vou acompanhar. Eu falei, na minha primeira intervenção, eu disse que o Fluminense é o time que eu paro para ver jogar hoje. E não é só a nota... Quem que falou uma vez nota... Foi o Jorge Jesus que falou em nota artística uma vez, não foi? Nota artística, foi, exatamente. Ele não é só a nota artística, ele tem a posição na tabela, a pontuação. Hoje a nota artística acompanha a Não nota... quer dizer que eu acho o Diniz melhor que o Abel Ferreira. Não acho, pelo amor de Deus. Do primeiro turno. Só do Técnico do turno. campeonato. Só do E o turno. que chama a atenção é que Não ele... adianta você querer ficar explicando, porque quem quiser pegar esse Tudo bem, mas eu expliquei. Eu posso explicar. A pessoa entende o que quiser. Assim como para É muita gente ano passado, embora o Cuca tenha feito um trabalho brilhante, o técnico do campeonato foi o Vojvoda. Sim. Que levou a Fortaleza diretamente à Libertadores. E a favor do Diniz, eu também acho o Diniz o melhor técnico do primeiro turno, pesa o fato de ele... Cada dinizista, Não, dinizismo em alta aqui, Deve ter né? um pessoal que eu conheço ali. Ele conseguiu construir De triste. isso de maneira muito rápida. E essa é uma virtude que ele tem, né? Ele consegue transformar os times com a cara dele de maneira muito rápida. E é assim quase sempre. E no Fluminense foi assim também,
com menos recursos, jogando um futebol muito interessante, é o melhor futebol do campeonato, e é um futebol que leva... Porque, geralmente, as pessoas gostam de levar a seguinte discussão. O que você prefere, ganhar ou jogar bem? Não, peraí. Como se você tivesse que fazer assim. Que jogar mal para ganhar, né? Como se fosse o dever, né? Por causa desse futebol que ele consegue fazer de maneira tão rápida no Fluminense, ele conduz o Fluminense a um lugar que a gente não esperava que o Fluminense ocuparia nesse momento. Então, acho que, para mim, com alguma sobra, o Diniz é o melhor técnico do primeiro turno. Tá, só para... Já que eles falaram o segundo, o terceiro, o quarto, vou abrir também. Fica mais legal ainda, vamos lá. Eu vou de Abel e Vitor Pereira também. Abel e Vitor Pereira. E o Rogério em quarto? Você está copiando o Birner. Eu só trabalho com pódio. Eu vou com o Filipão. Aqui ajudou, né, eu vou com o futebol? Filipão em quarto. Filipão em quarto? Mais que o Rogério Ceni, então? Mas eu acho que o trabalho de reconstrução rápida que ele fez ali é notável. Muito bem. Agora, atendendo a pedidos, né? Não, e vem bomba, que ele olhou pra mim, fez assim, fez todo um gestual aqui e tal. Eu tô esperando pra saber o que acontece. Não vi nada disso. Eu daria um troféu para cada um, mas eu acho que o melhor trabalho que o Brasil tem é o do Abel. Mas Não, isso ninguém discute. Mas ele... Então, O primeiro você não turno. perguntou para mim o que eu acho? Você quer que eu responda o negócio na sua cabeça? Você quer falar assim, o seu troféu. Por exemplo... Não, fora que é o seguinte, ele tem um critério próprio que ele disse aqui. Cada um tem um critério. É isso, eu respeito. Agora, porque aí, por isso que é difícil responder. Falamos do apartamento Porque antes. aí vem as ressalvas. Olha o nível da ressalva que você é obrigado a fazer no futebol brasileiro. Mas também, né? O Abel tá aí há mais de um ano. Quer dizer, que loucura esse futebol aqui que a gente vê. O melhor trabalho é desse treinador. Poderia não ter durado um ano e só durou e conseguiu melhorar a equipe e ganhou 2 Libertadores. É o melhor trabalho. O futebol mais gostoso de ver hoje, obviamente, é o do Diniz. Agora, tem o troféu, esse eu daria para o Vitor Pereira, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é um filme que está, inclusive, no Disney Plus. Disney Plus, só acessar lá e acompanhar lá. Legal. Arrasou a entrega. Né? Já que estamos na Disney, Vou falar uma coisa pra você, prof. Que merchan. eu poderia favor. recorrer. Mais moderno. Eu poderia recorrer. Olha da assim, assinatura grátis. a minha geração. Isso Só paga. Esse é o troféu dos dias de hoje. Porque poderia ser o troféu Maga e Mim. Lembra das bruxas? Que Lembro. o manual da Magmi, o manual do Zé Carioca. Lembro. Né? Eu tinha todos esses manuais. Das bruxas, porque o que o cara fez é coisa de bruxo. A gente está aqui discutindo que o Rogério fez um baita trabalho, é o 10º. E o outro conseguiu ser o 2º. E repito o que eu falei no início do programa. Você pega o Palmeiras tem 9 jogadores, tem 10 jogadores... Com mais de com 1000 mais de 1000 minutos. Isso significa a base do Palmeiras se manteve dentro de campo. E o Veiga, 927. Então, você tem os 11 jogadores com a maior minutagem. Esse time não sai de campo. Ele consegue fazer o time jogar e em sequência. Esse cara tem que ser respeitado. E o outro só tem 5 acima de 1000. Que significa o quê? Que ele não teve... O time foi passando... O Giovani ontem. A entrevista dele... eu achei, primeiro, ele exausto, Vitor Pereira, exausto. Deixa eu mostrar um trechinho daqui a pouco. Exausto. Aí ele fala da parte tática, ele dá a entender o seguinte, como o garoto, trata-se de um garoto, de um miúdo, que não tem muito ainda a parte tática na cabeça, ele foi lá e sofreu pênalti. A impressão que você tem é essa, que se fosse outro, não teria sofrido. Então, esse cara esse aí merece o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então seria o Doutor Pereira no Multiverso do Timão. E Multiverso da Loucura é o futebol brasileiro. É isso. Então é perfeito o título do filme, Gostei. mas o melhor é o Abel. Foi bem demais, ainda fez o merchan. Só deixar uma pergunta essa baseada foi apenas em resultados. O elenco do Palmeiras para o elenco do Flamengo, e cansamos de elogiar o trabalho do Abel, é para 4 pontos de diferença no turno? Quando o Fluminense, desculpa, é para 4 pontos? O Flamengo são 9. Vai para mais? Não, seria pra mais, né? Seria pra mais. Por isso você tá colocando o Diniz aí em primeiro. Só falei que ia contar o resultado na hora do... Bem. Melhor jogador não vai. Agora melhor jogador. Vamos lá? Essa acho que é a mais fácil de todas. Melhor jogador. É molezinha? eu tava Fácil, querendo Maguinha? Pra mim é. Porque, não, assim, matematicamente não é. Né? Porque você tem 20 técnicos e você tem... Muito mais jogadores. Mas para mim é. Olha, só o Vinícius já está aqui, inclusive, se justificando. Tá. Colocou os artilheiros lá, Tá. entendeu? Eu gosto. Né? Tem o Pedro Raul, inclusive, tem o Caleri, tem o Cana. Eu né? vou abrir O essa. meu tá fora. Você sabe que Cadê o alemão, Vini? Não colocou o alemão? É o Haaland dos Pampas? Quer dizer que essa eu não abro, sobra na hora da dificuldade. Aí Sabe só na que facilidade. deixa pra as depois. pessoas gostam de rotular a gente de bairrista, clubista, né? Sim. Tem tudo, né? São certíssimos, né, Zupac? Hoje eu vou inaugurar um novo... Hoje eu vou Cuidado. ser um nomista.
No misto. No misto. Pra mim tem 2 jogadores que são os melhores do campeonato. tirou daqui. Que tem, por um acaso, o mesmo nome que eu, que é o Gustavo Gomes e o Gustavo Scarpa. Então eu serei nomista. Para mim, os 2 são os melhores do campeonato, com todos os méritos que o Herman Cano também merece, porque ele é um jogadoraço. Mas o meu voto é do Gustavo Scarpa. Para mim, ele é o melhor jogador do primeiro turno, jogando na direita, jogando na esquerda. Quando o Veiga machucou e foi preciso ele jogar de 10, ele jogou e jogou muito bem, conversando muito bem com o Dudu, para assistir, para chutar, para fazer o time jogar. Para mim, o Scarpa foi o melhor do primeiro turno. Falei que Melhor era fácil? comentarista do primeiro turno, então, é o Gustavo Zupac, é isso. Eu acho. É o melhor comentarista de nome Gustavo. É o melhor comentarista Gustavo do primeiro turno. Você viu como era fácil? É isso aí, então? Você está com ele? Para mim, Gomes, Scarpa? Para mim, o Scarpa acima. O melhor jogador do time líder do campeonato, um jogador que até, não recentemente, mas não era um titular absoluto, foi ganhando a posição, jogar de lateral, jogou mais avançado pelo lado. Quando saiu o Veiga, você fala, e agora? Ele chamou, Jogou demais. Jogou demais. Melhor jogador do turno. Como eu tive o mesmo dilema do Zupac, eu acho que o Gomes merece um voto. Cara, o Gomes está na. O Gomes, hoje você monta a seleção histórica do Palmeiras. Acho que são 7 gols no campeonato. Você considera o Gomes uma séria opção. Né? A liderança, não só defender, mas fazer gols. É um jogador histórico. Mas sem tirar o primeiro turno, brilhante, de fato, fez a Scarpa. Ele suprir a ausência do Veiga quando necessário, ele fazer mais de uma função. É um cara que, hoje o que ele cresceu também no aspecto tático, né? E como o Abel parece incentivar isso nele. Mas eu acho um jogador com o perfil do Gomes, do que ele representa para um elenco, para o torcedor, para o time, eu acho espetacular. Então, vou dar esse voto para ele. É o 4º ou 5º artilheiro do Palmeiras aí no ano, Gustavo Gomes. Sim, acho que só no 7 ou 8 gols, alguma 7, coisa acho que só no brasileiro. Acho que são 8 gols no total. É o 4º ou 5º, é um negócio impressionante mesmo. Muito agressivo. Contando lá na frente o Rony e o Veiga, né, com mais gols. E aí vem para eles 4º ou 5º. Impressionante. Eu acho que o Gomes é o tipo do jogador que influencia positivamente os outros 10. Você se sente bem de estar ao lado de um cara como o Gomes, Gustavo Gomes. Acho que você engrandece todos, mas eu fico com o Scarpa como o melhor. O cara, acho que o Scarpa sofreu, não é pela história dele até, sofreu muito no Palmeiras. Primeiro, um longo período para até estrear, aquela confusão toda, né, de poder jogar, não poder jogar. Depois de ficar ali tentando encontrar um lugar. Até chegar quando o Abel estreia, ele joga de lateral esquerdo, recebe elogios do Abel e ele termina como um jogador que o palmeirense vai sentir maior saudade quando for embora no final do ano. Até porque ainda não tem substituto. Não tem esse cara do elenco. E ele consegue atingir esse tipo de desempenho com o contrato acabando, com o contrato acertado, com um novo time pronto e não baixa. Não baixa. E ele até, quando ele é sacrificado para jogar de ala na final da Libertadores, né? Teve uma entrevista muito boa depois que ele dá, que ele fala assim, é claro que a gente quer sempre jogar tal, mas eu também penso, poxa, por que sempre eu que sou o sacrificado? E ele jogou muito bem sacrificado, jogou muito bem na dele e continua crescendo, mesmo já estando, entre aspas, vendido para outro time. Então, acho que isso também é muito notável E uma outra questão, quantos anos ele tem? Acho que 28. 28. Vamos esperar quanto tempo a Premier League vai demorar para buscar outro jogador dessa idade aqui? Não importa Difícil. o nível de time. Vamos esperar para ver. Aí é uma oportunidade, né? Não é por acaso. Ele vai sair na boa, assim. Então, não é raro, não é comum. Mas e até para esperar, né? Ele vai chegar lá no... E vai chegar num bagaço lá também, porque vai jogar o ano inteiro aqui com essa temporada que o Palmeiras teve. Vai chegar no meio da Premier League lá. Ele vai ter a período Copa da do Copa do Mundo para se para recuperar. dar uma respirada. Seguinte, meus amigos. Bom, depois das eleições aqui, daqui a 19 rodadas a gente volta, aí a gente fala do campeonato. E você não vota? A gente fala do campeonato. Você não quer ser xingado pelos haters, né? Ai, já xingam muito, às vezes eu dou opinião demais. Que horas? Né? Vá de manhã, de tarde, de noite, para todo horário, o dia inteiro. O Willian tem essa vantagem, né? Ele começa a ser xingado às 9 da manhã. Xingado às 9 da manhã, às vezes na hora do almoço. A sensação de ser xingado 9 da manhã e 11 da noite é diferente, meia-noite é a mesma coisa? É a mesma, pra mim é a mesma, não tem problema. Quer dizer que seu estado de humor é sempre igual. Eu queria saber quem xinga, como é que é a sensação de xingar de manhã ou xingar de noite, como é que é o negócio. Mas quem começa a xingar de manhã tem problemas, né? À noite até... o cara, é o cara que acorda, em vez de tomar um cafezinho com leite, chupa um limão. Esse aí é um negócio complicado. O limão é bom. É o
Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais Avantes, mais conquistas.